que eu queria falar com você, Lupa, é o seguinte: o turismo como a gente conheceu há até um mês atrás, acredito que não vai existir mais. Na retomada, vai ser outro turismo, as pessoas, os profissionais vão ter que agir de outra forma. Como você acha que vai ser o turismo após tudo isso, na retomada? Olha, Anderson, primeiro, prazer estar falando com você aí, revendo vocês do Mercado Eventos. Acho que é um dia simbólico para mim, porque eu estou, desde que saí no dia 31 de dezembro de 2018, eu fiquei 100% recolhido, nunca dei uma entrevista, nunca conversei com ninguém, falo muito nos bastidores, né, com as agências, o pessoal me liga, tenho muitos amigos no mundo inteiro, mas fiz questão de tirar aí um ano e pouco sabático aí, hoje completando um pouquinho mais de um ano e 3 meses, exatamente para pensar o tudo. Primeiro, eu acho que a gente devia voltar um pouquinho no tempo e entender que, independente da crise, os últimos 10 anos do turismo foram de completa adaptação. Uma mudança profunda em função da tecnologia e a gente foi vivendo anos de adaptação. Né? Se você for olhar de 2010 a 2020, a gente teve 10 anos de muitas adaptações, né? Fundamentalmente com o impacto da tecnologia, né? E a chegada no início dessa década das grandes OTAs, né? Ou seja, quando se instala uma Booking, se instala uma Decolar, se instala uma Expedia, que já era previsto, isso efetivamente mexe com o mercado, dá um choque, dá uma freada forte no caminhão para arrumar a carga. E aí, quem conseguiu entender isso? E quem conseguiu arrumar um pouco da sua carga, sem sombra de dúvidas, que apesar dessa pancada histórica e inédita que o coronavírus está dando em todos nós, vai sair um pouquinho na frente na retomada do turismo. O turismo, infelizmente, e talvez é isso que me mova a estar aqui abrindo a boca depois de tanto tempo, depois desse ano, o turismo foi o primeiro a entrar na crise e vai ser o último a sair. Por mais que a gente acelere, tem coisas que você não tem domínio. Uma delas é o comportamento de consumo. Você não tem domínio sobre isso, né? Você não consegue dominar as ações do consumidor. Por isso que, muitas das vezes, na cadeia produtiva, o varejo tem tanto poder. Por quê? Porque o consumidor está dentro do ambiente dele, né? Então, assim, o turismo está sofrendo por quê? Porque todo mundo levou um soco no estômago. O turismo levou uma facada muito próxima do coração, tirando o seu organismo vivo totalmente de combate. Ninguém tem nada para vender, né? Então, não é o turismo que vai voltar diferente. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que ter um espectro maior. A gente vai para uma nova realidade, a gente vai para um mundo de novas regras, de novos hábitos, e que estão, evidentemente, nesse tempo de isolamento, que nós estamos isolados, eles estão fazendo mudanças na marra, né? Quer dizer, se você parar para imaginar que, por exemplo, a gente vive num país que a gente ainda tem que ir num cartório para reconhecer firma, enquanto os países de primeiro mundo, você sabe, eu morei fora um tempo, a gente assinava contratos geralmente pelo DocSign, um aplicativo que você vai lá, cria a tua assinatura e tem valor jurídico. Nós estamos forçados agora a fazer isso porque estamos dentro de casa, e os cartórios estão fechados. Então, tem muita coisa positiva acontecendo, tem muita desburocratização acontecendo. E a leitura dos últimos 10 anos de turismo, qual era? E muitas vezes eu me posicionei dessa forma em eventos, publicamente, em entrevistas, com colegas. Olha, o turismo está caminhando por uma comercialização online. O turismo não é um produto para se vender online. Por quê? Você vende online aquilo que comunica valor. Aquilo que você tem que gerar valor, você precisa de uma interação presencial. E o agente de viagens,
ao longo do tempo, foi forçado, foi levado, foi induzido, conduzido ao erro, quando ele parou de pensar em cliente e começou a pensar em fornecedor. O agente de viagens passava 80% do tempo dele correndo atrás do melhor preço para o cliente dele. Ele ficava entrando no site da Trend, no site da CVC, no portal da Booking, no portal da Expedia, para ver se conseguia vender um bilhete aéreo R$ 20 mais barato. Se ele conseguia uma hospedagem, $5 mais barata. Então, cometeu um erro crasso, importante, que foi focar no preço em vez de focar no valor dos seus serviços. Certo. E aí a internet veio tomando corpo, o jogo começou a ser o jogo da volumetria. Eu participei um pouco dele quando vendi a minha companhia para o grupo CVC, a Rextura Advance fez o mesmo, a Visual fez. A consolidação estava desenhada que ia acontecer, ia ser um mercado de grandes e poucos players. E aonde que as agências de viagem se posicionam? Elas só têm um caminho para se posicionar. É o caminho de prestar um excepcional serviço ao cliente, coisa que, por sinal, forçosamente ou não, as agências de viagem estão prestando um excepcional serviço agora aos passageiros que ficaram, muitas das vezes, sem alguém do outro lado da linha para dizer como é que eu faço com a minha viagem que é depois da manhã. Quem ajudou a grande massa foram os agentes de viagens. Então, isso vai reforçar essa retomada. Você acredita que isso vai reforçar ainda mais a importância da consultoria, uma coisa que a gente fala há décadas, a prestação de serviço, a consultoria e o conhecimento do agente de viagens nessa retomada? Anderson, presta atenção. Antigamente era um conselho. Agora é lei. Quem não obedecer essa lei morre. Simples assim. O que acontece? Sendo bastante pragmático e olhando também as iniciativas do governo de uma maneira geral, diante de uma crise de proporção mundial, uma crise que foi todo mundo pego repentinamente. Ninguém teve. A crise tem essa característica. Às vezes ela vai crescendo e evoluindo, ou às vezes ela te dá uma pancada. Então, se você começar a relembrar, a ver a história, a gente teve uma crise importante em 95, que foi aquela do México que fez a gente ter evasão de capitais e ter uma repentina subida. A gente teve a crise de 98, que foi o calote da dívida externa, gerando uma desvalorização muito grande do real. A gente teve uma crise importante em 2002, que abrangeu toda a América do Sul, né, tendo como reflexo aquela pancada de 11 de setembro de 2001, né? E aí os reflexos foram em 2002. A gente teve uma importante crise em 2008. Importante crise em 2008, né? Que foi aquela questão da bolha, né? Da especulação imobiliária americana, aquela sanfona do vai e vem. E em 2015 a gente teve outra pancada que recuou o PIB em mais de 3,5%, né? Com a crise política que se instalou no Brasil. Mas nada parecido com o que a gente vive agora. Nada parecido com o que a gente vive agora. Porém, se você for ver o comportamento dessas crises, né? A crise de 2095, a crise de 95, ela teve uma queda na economia de 50%. Em um ano, ela retomou 121%. Em 2 anos, ela já estava 329% daquele lugar. Se você for ver essa crise grave que a gente teve em 2018, a gente também teve uma queda importante e recuperou a performance da economia em 2 anos. Então, o que está acontecendo agora é um fato extraordinário, porque a pancada que a gente levou em março, falando economicamente, é muito significativa. Você tem uma queda na Bolsa de 30%, você tem um dólar variando, volatilizando para cima 20% rapidamente. Cara, derrete os ativos mundialmente. Então, o que acontece? Você se instaura um clima de guerra. Entenda-se por guerra aí a luta pela sobrevivência. Em todos
sentidos, pela vida e pelo... Então, o turismo ele passa a sofrer muito, por quê? Porque no momento de guerra, você faz uma gestão de prioridade, como você toca a sua empresa normalmente, ou deveria tocar. A prioridade nesse momento, o que é? O que está aberto. É supermercado e farmácia. E depois você vem elencando as prioridades. Nesse momento, qual é a prioridade da viagem? Zero. Zero. Até porque os aviões estão no chão, os hotéis estão fechados, tá certo? Ninguém quer viajar e também não existe produto. Não tem produto, não tem as características básicas que elevam alguém ao status de consumo de viagem. Porque você tem dois tipos de consumidor. O cara que precisa viajar, que é o corporativo, que está em casa em home office. E o cara que quer viajar porque ele precisa de lazer, ele quer curtir o lazer. E nesse momento ele está proibido de fazer isso. Então não tem produto, não tem nada. A crise é 100% no turismo. Porém, a gente vai ter uma retomada. É claro que a gente vai ter uma retomada. Evidentemente, se você for avaliar a história da economia, a curva de aceleração da queda ela é exponencialmente mais rápida do que a curva de reaceleração da economia. Porém, a curva de aceleração da economia ela é mais lenta, mas ela é mais consistente e mais longa. Ela pode ter alguns engasgos no meio do caminho, mas com certeza absoluta, a história mostra isso para a gente. Se você tentar comparar o que a gente está vivendo agora com alguma coisa, a única coisa próxima que você pode buscar seria a gripe espanhola em 1917, 1918, quando se instalou no Brasil, que a economia ficou praticamente estagnada há 90 dias. Só que como é que você vai comparar esses ambientes? A gente teve lá, os 2 anos seguintes, com tanta morte que teve, os 2 anos seguintes foram de crescimento. Agora, você não pode comparar ambiente. Naquela época, você tinha uma dificuldade de comunicação incrível. Não existia tecnologia, a ciência não era tão avançada. É lógico. Então, a gente está num ambiente muito mais favorável para a retomada do que aquela crise que a gente viveu de saúde, de pandemia e etc. e tal, né? Sim, a gente está vivendo um dilema que, infelizmente, a internet ela nomeia e diploma muitos especialistas em tudo, em nada, quer dizer, especialistas em nada que dão palpite em tudo. Então, tem muita gente falando bobagem. Esse momento é o momento de você dar atenção para o especialista, ou seja, o cara que entende de infectologia, e dar atenção a quem entende de economia. E, se você tiver um pouco de humildade, você chamar para o teu lado as pessoas que entendem de gestão, que já viveram crises, que sabem o que é gestão de crise, como se enfrenta uma crise, independente da especificidade dela. Porque quando você tem uma crise específica, como esse caso, você traz técnicos de saúde para te ajudar. Porém, quando você toma uma decisão nesse momento, e as decisões precisam ser imediatas, você tem que avaliar a extensão da qualidade da sua decisão, que é o problema que a gente está enfrentando hoje. Pô, eu vou salvar um monte de vida e vou deixar todo mundo morrer de fome? Então, assim, como é que você equilibra salvar vidas mantendo a economia, pelo menos na UTI? Né? Que é a questão do lockdown vertical, do lockdown horizontal. Porém, esse isolamento traz muito ensinamento. E eu espero, porque assim, é uma falsa ilusão achar que o governo vai resolver o problema de todo mundo. Não. Especificamente na questão do turismo, é lógico e evidente que o governo não vai deixar as aéreas no chão. É lógico, é histórico isso. Então, as aéreas vão ter ajuda do governo e vão salvar. Mas o hotel do Seu Joaquim, e hoje nós temos uma configuração no Brasil, há muito tempo, né, que pelo menos 50% da rede hoteleira é independente. É mais do que isso. Né? Mas é pouco, a não ser que mudou muito, né? Mas se bater, vai bater 55% contra 45% das redes. É independente. Petria e de valor de resultado econômico bruto no final do ano. Né? Então, assim, se você parar para pensar que você tem muita rede independente de hotel,
Cara, o governo não consegue bater na porta de cada rede, de cada hotel e dizer, está aqui, o que você precisa? Então, as pessoas vão ter que se reinventar, elas vão ter que se reconstruir. E esse momento de isolamento, eu costumo dizer que você faz da sua quarentena o que você quer que ela seja. Eu tenho passado o meu dia atendendo empresários, presidentes de empresas, diretores de empresas e escrevendo um livro novo, pedalando 13 quilômetros por dia e nadando 250 metros por dia. Cuidar da sua saúde mental e da sua reconstrução. O meu papel é essa inspiração e essa orientação das pessoas que, infelizmente, adotaram o pânico. E quando você adota o pânico, você tem uma visão, no mínimo, muito nublada, inconsistente, pouco inteligente e impulsiva. Então, a gente tem que pegar os ensinamentos que esse isolamento está dando para a gente poder usar isso como ferramenta para a retomada do turismo. Que palavra você pode dizer para os gestores que precisam cuidar da equipe, não podem descuidar, deixar o cliente muito distante nesse momento, porque senão ele não vai ter o cliente na hora da retomada, e a gestão de caixa, de recursos, para que isso, para esperar isso passar e chegar vivo lá do outro lado do rio? Então, se você for analisar a situação como ela se mostra, você está num rio, porra, tem um crocodilo vindo na tua direção, você olha para uma borda, tem uma cobra, você olha para outra, tem um leão. Se você for olhar nua e friamente, é isso que você vai ver. O que você tem que entender é que os erros que você cometeu no passado e que te mantiveram vivo vão matar você agora. Então, o que você acabou de me perguntar era um exercício que o cara já devia estar fazendo há muito tempo. Ele não tinha que estar correndo portal por portal para ver o melhor preço. A agência de viagem não é banco para ficar financiando o cliente. A agência de viagem, cara, não é birô, não é pregão para ficar vendo o melhor preço. A agência de viagem é consultoria. Então, o que nesse momento, principalmente o dono da agência de viagem pequena, média e a grande, e assim, quando você olha para a agência grande, esses caras já estavam num processo de sufocamento colateral. Estava todo mundo entrando em bid, todo mundo entrando em concorrência, e se o cara dava 1,20 o fio, o cara dava 90 centavos para não perder o negócio. Então, eles já estavam se matando. As empresas estavam deixando de fazer gestão de viagem para fazer gestão de despesa. Eles já estavam no caminho errado. Quando você olha a pequena, quando você olha a média agência de viagem, ela tinha um gravíssimo problema de posicionamento. O que eu faço? Eu faço tudo. Quem faz tudo não faz nada, amigo. Não existe mais aquele médico de família que vai na sua casa e conserta a sua perna porque quebrou, opera o seu intestino porque ele também é bom no gastro, ele é seu psicólogo para os seus transtornos mentais. Isso não existe. Isso acabou. Então tem que ter uma questão de posicionamento à média, agência de viagem. Você é bom em quê? E a pequena agência de viagem, por incrível que pareça, no meu ponto de vista, estão dizendo que vai ser quem vai mais sofrer, mas vai ser quem vai mais se adaptar rápido. O que vai acontecer? O cara que tem lá seus 5 funcionários, o escritório, isso, aquilo, outro, ele vai ver o seguinte, cara, trabalhar home office não é tão ruim. Eu vou para casa, a habilidade está nele. Normalmente está no owner, está no dono da agência. Cara, você com um notebook hoje, você faz misérias. O teu back está aqui, você compra um backzinho, um back-office em qualquer lugar, ele está aqui. Os sistemas das operadoras estão à sua disposição. O Google está aí para te contar tudo sobre os destinos. Porra, você estuda se você quiser e você, com a sua habilidade de relacionamento, você senta em qualquer cafeteria hoje com o seu cliente, ou então vamos fazer um Zoom, que nós estamos fazendo agora, e você vai fechar o negócio com o cara. Então, o que o agente de viagens, o dono da operadora, o dono da consolidadora, os gestores das empresas de produtos turísticos têm que fazer agora o que eles já deveriam estar fazendo, que é cuidar das suas pessoas e cuidar dos seus clientes.
Só que o mundo online levou eles para outros caminhos. Uhum. Você tem muitas oportunidades no offline, desde que você seja híbrido. Você não precisa ser radical. O mundo do corporativo não é radical. Ou me dá 10 ou eu não vendo para você. Não é assim. Por isso que existe um negócio chamado negociação. Por isso que existe um negócio chamado acordo. Por isso que este acordo é regido sob normas vigentes, que aí nasce um contrato. Então, assim, as pessoas têm que reaprender a trabalhar. Só que, na hora que a gente abrir as portas, na hora que essa quarentena, esse isolamento forçado acabar, a gente vai para um novo mundo. O cara que comprava viagem antes do coronavírus não será o mesmo. Porque imagine você, Anderson, que os maiores destinos, e você é professor nisso, você sabe o respeito que eu tenho pelo teu conhecimento e pela seriedade com que o mercado de eventos leva a informação ao seu público. Você para pensar que os destinos mais vendidos no mundo são os destinos de maior aglomeração. Pare e pensa o que está agora no subconsciente do consumidor. Tudo que ele não quer na vida é aglomeração. Então, pare e pensa nos parques temáticos. Pare e pensa nos resorts. Pare e pensa nos cruzeiros. Principalmente nos Estados Unidos, que o meio fluvial é uma pancada turística gigantesca. Pare e pensa nos principais centros da Europa. As pessoas buscam os destinos de maiores aglomeração. Isso vai mudar. E vai mudar para quê? Vai mudar para um outro tipo de turismo. Vai mudar para um turismo que a gente chama hoje de luxo ou de exótico, e nós vamos ter que apelidar esse turismo, de repente, do turismo família. Por quê? Porque a hora que essa quarentena acabar, o que as pessoas vão buscar? Elas vão estar sedentas pelo quê? Elas vão estar sedentas, em primeiro lugar, por liberdade. Porque, quer queira, quer não, nós estamos tendo a nossa liberdade cerceada. Uhum. E liberdade não é ir na padaria comprar um pão. Liberdade não é dar uma volta no calçadão. Liberdade é você sair do mundo que você está e ir para o mundo que você sonha. E quem permite isso? O veículo que transporta você desse mundo para o outro chama-se viagem. Então, as viagens vão ser retomadas, só que de uma maneira completamente diferente. As pessoas vão querer viajar mais em família. Por quê? Porque estão aprendendo nesse isolamento a real importância da família. Porque os seus filhos pararam de fazer pergunta para o Google e estão fazendo pergunta para os seus pais. Os pais voltaram a educar seus filhos. Uhum. Os pais, como eu, que trabalhavam 14 horas por dia, agora estão vendo o real valor de educar e conviver com seus filhos. Eu diria mais, a gente está conhecendo os nossos filhos melhor. Então, a viagem vai ter outra característica. Não vai se viajar tanto, você sabe melhor do que eu, que mais de 60% do consumo de bilhete aéreo no Brasil é corporativo. Uhum. Isso que a gente está fazendo agora não vai virar uma tendência? Eu ia fazer essa pergunta. Sair daqui para ir fazer justamente uma essa reunião pergunta. em Recife? Como que esse isolamento, esse aprendizado que a gente está tendo em fazer as coisas online, em fazer as coisas remotamente, vai impactar nas viagens de negócios? Porque as empresas vão entender que o executivo não vai precisar viajar tantas vezes para fechar um negócio. Ele pode viajar só no final para fechar. Ele pode fazer as reuniões todas online. Ele pode fazer remotamente. Isso deve trazer uma queda de volume para o corporativo? Eu acho que sim e não. Eu acho o seguinte, eu penso, né, que esse achar é muito incômodo. Eu penso que a gente está tendo, na visão empresarial, algumas descobertas, né? E só estamos tendo essas descobertas por quê? Porque o empresário ele tende a ficar muito no plano operacional e tático e pouco no estratégico. Quando o isolamento te faz pensar, o isolamento te leva ao silêncio. E quando você fica fluente nesse idioma chamado silêncio, você começa a ser mais estratégico. Por quê?
a estratégia começa de uma boa reflexão. E agora, o que os empresários e os gestores estão percebendo? Número um, cara, eu não preciso de tanta gente que nem eu tenho. Eu tenho muito peso. Quem é que está me ajudando nessa hora? Dos 800 funcionários que eu tenho. Cara, olha quanta gente que eu tenho aqui, como eu tinha, né? Assim, toda empresa tem, enquanto um cara faz 100 faturas, o outro faz 20. Porque ele ganha a mesma coisa. Então, ele está preocupado com o atestado médico que ele vai levar para ficar em casa no dia seguinte, ele está preocupado em ser um grande amigo do relógio de ponto. Esses caras vão ter grandes problemas, porque agora isso está ficando muito transparente, muito evidente. Assim como está ficando evidente que o cara não precisa de tanta estrutura. Eu estava conversando com um empresário amigo meu que tem 5 call centers. Ele falou, Lupe, eu tenho 6 andares aqui no prédio. Cara, está todo mundo trabalhando tão bem em casa e está mais eficiente. Então, algumas descobertas vão mexer com o nosso mundo. Porém, o que vai ser eliminado? Aquilo que não funciona. Aquilo que não funcionava e você não percebia. Então, é claro que a gente vai ter algumas reuniões que estavam sendo presenciais, que vão passar a ser virtuais, claro. Mas ninguém vai deixar de viajar. Por quê? Porque, principalmente na retomada, as pessoas vão precisar olhar para os seus clientes. As pessoas vão querer abraçar os seus clientes. As pessoas vão querer estar com as pessoas que geram negócios para elas. Uhum. E que vai haver uma qualificação do volume da viagem. Talvez a gente tenha mais estadia e menos frequência. Porém, nós teremos uma frequência de compra maior na viagem. Por quê? Porque o ticket tende a diminuir. O ticket médio da viagem tende a diminuir. E por que ele tende a diminuir? Ora, é uma questão econômica. A gente vai ter menos dinheiro circulando. O cara que ia gastar $20 mil numa viagem, ele vai repensar, remodelar, vai gastar 10. As viagens internacionais vão demorar muito mais a voltar do que o turismo doméstico. A bola da vez é o turismo doméstico. Esse é o sonho dourado do Ministério do Turismo. Sempre foi o sonho dourado de todo mundo a gente ter um turismo doméstico maior. A gente ter o que acontece, por exemplo, num país como os Estados Unidos, que tem muita mobilidade social, das pessoas viajarem muito sexta, sábado e domingo, do cara pegar o carro dele e ir para o interior, do cara cruzar as fronteiras intermunicipais para fazer turismo. Então, o que o turismo, como segmento, devia estar pensando agora? Como que a gente se prepara para aproveitar o boom do turismo doméstico? Essa é a questão. Fica todo mundo da MP, do dinheiro. Vai fazer o quê com o dinheiro? Vai repartir, dar uma lata de sardinha para cada um? Investe na infraestrutura do turismo doméstico. É uma oportunidade gigantesca que a gente vai ter. Ou você acha, em sã consciência, que o aspecto que está se criando durante esse isolamento e essa crise, que é o aspecto da falta de segurança, que está na cabeça de todo mundo, até porque o pânico está instalado, quem é que vai querer viajar para um outro país agora sem dominar o idioma, sem ter um sistema de saúde confiável? Porque a gente fala, por exemplo, muito do Brasil, a gente reclama muito do Brasil, mas vai para os Estados Unidos ver o sistema de saúde. A primeira coisa de um brasileiro quando está nos Estados Unidos que precisa de saúde é pegar um avião e voltar para o Brasil. Vai ver agora por que a Itália está sofrendo tanto. Você sabe, Anderson, que eu tenho uma filha e um neto que moram na Itália. Eles moram no norte da Itália. O sistema de saúde da Itália era caótico. Você imagina um sistema caótico num país que é um dos 5 que tem o maior número de idosos do mundo, receber uma pandemia dessa que o grupo de risco é idoso. A gente viu o que aconteceu, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades que estão se abrindo. Não adianta olhar para o turismo e dizer acabou. Não acabou, não. Ele vai recomeçar de uma maneira muito mais saudável. E a oportunidade que a gente tem de crescer o turismo doméstico, de fazer do Brasil um destino realmente importante, de sair desse pífio número de menos de 10 milhões de turistas por ano aqui. Porra, aqui é o lugar. Aqui está a natureza. Aqui você consegue ter lugares sem aglomeração, com todos os requintes de riqueza que o mundo pode te propiciar. Então, assim, é uma pena que a gente não tenha hoje
no turismo um conselho de notáveis capaz de construir um investimento concreto e direcionado para desburocratizar e potencializar o turismo doméstico, que a hora é essa. Legal. Lupa, eu agradeço o seu tempo, muito obrigado pela entrevista e esperamos nos ver pessoalmente em breve, quando tudo isso acabar. Tá bom, Anderson? Um forte abraço, uma mensagem de muita paz e muita saúde para todos os agentes de viagens, meus amigos que sempre apoiaram a Trend durante esse período que nós ficamos juntos. Um abraço a todos os donos de hotéis, pessoal da companhia aérea, pessoal de receptivo. Tenham paciência, a gente vai retomar, o turismo vai voltar mais saudável, vai voltar mais limpo e, com certeza, com as pessoas mais preparadas, mais robustas para ter melhores resultados. Fiquem com Deus, um abraço ao pessoal todo do Mercado Eventos e até breve. Um abraço, Lupa. Obrigado. Um abraço. Tchau.